A paz do Senhor, amados. Joab Moreira com uma nova reflexão. Nessa manhã queremos falar sobre se Deus permite no Novo Testamento, novo casamento, havendo infidelidade conjugal. A minha resposta e experiência é não. Deus não permite. Mas talvez você queira fazer uso de Mateus capítulo 19, se não me engano é verso 9, verso 10. Onde Jesus disse que aquele que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. Talvez você se valha desse texto para dizer que em caso de infidelidade conjugal, pode haver novo matrimônio. Mas eu quero dizer que isso é um engano. Eu desconfio que esse texto seja, que essa frase, essa exceção que existe nesse texto, seja um acréscimo posterior, uma flexibilidade dada pelos comentadores, pelos escritores posteriores, os copistas posteriores. Essa flexibilidade nesse caso aí foi um acréscimo. Por quê? Porque não combina com o contexto, não combina. Lá no finalmente do texto, os apóstolos dizem assim: se essa é a condição do homem relativamente à mulher, não convém que case. Não convém que case. Quer dizer, a Jesus diz assim: muitos se tornaram eunucos de si mesmos, mas outros optaram por ser eunucos pelo reino de Deus. Então Deus, no Novo Testamento, segundo essa resposta de Jesus, finalzinho do texto, que é o contexto daquele texto, diz que não faz sentido. Se houver infidelidade conjugal e for permitido um novo casamento, não teria por que os apóstolos fazerem essa afirmação. Que se essa é a condição do homem, seria melhor não casar. De forma alguma. Deus está abrindo exceção. Se Jesus está abrindo exceção na infidelidade, então não tinha por que os apóstolos terem dito isso, né? Então nós entendemos que Deus não permite novo casamento em caso de fidelidade. Mas eu pergunto até, por que no Novo Testamento não fala diretamente sobre isso? Por que no Novo Testamento não tem um exemplo de infidelidade conjugal? Os apóstolos não falaram de forma alguma sobre esse tema. Por quê? Porque não existe isso. Porque não existia infidelidade conjugal no primeiro século. Não existia. Mas por que não existia? Porque a igreja era doutrinada de forma a não deixar brecha para isso. O que eu quero dizer com isso? No Velho Testamento, quando o homem adulterava ou quando a mulher adulterava, eles morriam, eram executados segundo a lei de Moisés. As autoridades determinavam a execução daquele indivíduo e daquela mulher que adulterou, né? E no Novo Testamento? No Novo Testamento, nós entendemos também que havia morte. O adúltero e a adúltera morriam, se cometessem tal infração. Mas onde é que eu posso ver isso? Morriam, mas eu quero dizer logo que não era morriam uma morte matada pela igreja. Não era uma morte de execução, de apedrejamento como acontecia na lei. Era uma morte permitida por Deus, por meio de enfermidade. A gente pode ver isso no caso de 1 aos Coríntios, capítulo 5, quando Paulo fala sobre um homem que cometeu o crime de transar com uma das concubinas de seu pai, ou com a concubina de seu pai, ou mesmo com a sua madrasta. Paulo fala sobre esse homem que cometeu tal ato, e Paulo diz que esse tal homem deveria ser entregue a Satanás. Entregue em comum acordo com a igreja, esse homem deveria ser entregue a Satanás, certo? Para a destruição da carne, para que o espírito fosse salvo no dia do Senhor Jesus. Vê lá, era assim que Deus tratava
É assim que a igreja tratava a impureza sexual no primeiro século. Então, diante desse testemunho de Deus, do que Deus fazia com o adúltero e com a adúltera, determinava que Satanás matasse a pessoa por meio de doença. Então a igreja se abstinha da infidelidade. É por isso que o apóstolo Paulo não comenta, os apóstolos não comentam sobre infidelidade conjugal no primeiro século, porque não havia. Não havia porque o povo temia, havia doutrina. O povo temia o tratamento que Deus dava aos infiéis. E isso perdeu a validade no decorrer dos séculos. Por quê? Porque a igreja perdeu a sua autoridade. A igreja perdeu a sua santidade. A igreja perdeu o seu domínio teocrático que Deus tinha sobre ela. A igreja perdeu. Ela passa a ser governada agora por homens, e não pelo Espírito Santo, pela manifestação do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Então nós vemos isso, nós entendemos isso, certo? Então, não é permitido. Então, irmão, irmã, certo? Se resguarde, trate o seu casamento como infidelidade, com santidade, desculpe a palavra. Trate seu casamento com santidade, evite a infidelidade conjugal, porque o infiel, ele vai morrer antes do tempo, ele vai morrer, certo? O infiel. A partir desse momento que eu estou falando isso, eu estou dando um recado para a igreja. Isso aqui vai valer para aqueles que ouvem essa mensagem. A partir desse momento, homens e mulheres cristãos que ouvirem essa mensagem, saibam que se você estiver num ato de infidelidade, deixe e volte para o ato de santidade de Deus. Mas se você continuar sendo infiel, mulher ao seu marido, marido à sua mulher, você vai morrer. Se a mulher for infiel, Deus vai libertar o teu marido de você. E você, marido, se você for infiel, Deus vai libertar a tua mulher de você. Deus vai te colocar na sepultura. É um aviso de Deus, é um aviso que eu dou para a igreja. A partir do momento que vocês ouvirem essa mensagem, estará valendo para vocês o que eu estou dizendo. Por quê? Porque eu tenho experiência disso. Eu sou ministro de Deus. E é assim que Deus tem me falado. Tá? Então, queridos, essa é a minha mensagem para a igreja em relação ao divórcio, ao novo casamento. Você só pode casar se sua esposa morrer. Homem, você só pode casar se sua esposa morrer. Mulher, você só pode casar se o seu marido morrer. Não deixa o teu marido por outro. Não deixa. Se você não conhecia essa verdade, tudo bem. Você está em novo relacionamento, tem filhos no novo relacionamento, não vou dizer que tu destrua teu novo casamento. Deixa as coisas como estão. Certo? E tu, marido, que divorciou-se da tua esposa, casou com outro que foi infiel, tem um novo casamento com uma nova pessoa, então tu não vai deixar a tua esposa atual e voltar para tua ex-mulher. Não, tu não vai fazer isso, porque tu não conhecia essa verdade. Mas a verdade de Deus é essa. A verdade prevalecente de Deus agora é essa na igreja. A partir desse momento, todos os casais que ouvirem essa mensagem, procurem ser fiéis aos seus esposos. Todos os casais, seus esposos e suas esposas, procurem ser fiéis. Porque se você for infiel, Deus vai libertar o teu cônjuge. Amém? Agradeço a todos a atenção, no nome de Jesus.